Olá pessoal, aqui é o professor William. Estou aqui hoje para falar sobre o quinto volume da História da Filosofia do Nicolas Abanhanho. É esse volume aqui, ó, que tem como foto de capa o Giordano Bruno. Então esse quinto volume aqui, pessoal, ele vai tratar especificamente da filosofia do Renascimento, tá? Então eu já havia falado ali sobre os 4 volumes anteriores da História da Filosofia do Nicolas Abanhanho. Tá? Lembrando mais uma vez que são essas obras que eu utilizo para compor os vídeos do meu canal. Então, todos os textos ali da obra do Nicolas Banhanho são as aulas que eu gravo. Então, texto 1, aula 1, texto 500, aula 500, etc. Atualmente eu estou no texto número 55, que eu estou falando lá sobre Platão. Mas isso daí se trata lá do primeiro volume, né? Porque dá trabalho gravar tudo isso aí, tá? Estudar ali os conteúdos, as aulas e daí passar para vídeo, beleza? Então hoje eu estou trabalhando ali, vou mostrar para vocês um pouco ali do quinto volume, o que que tem ali e o que que espera vocês aí mais para frente, tá? Então esse volume aí, número 5, ele tem 216 páginas ali, ó, você pode ver que ele é bem curtinho, assim, ele é bem tranquilo de ler, tá? Dá para ler de boa, os textos estão bem separados, assim, dá para fazer uma leitura de um texto por dia, 2 textos aí, né? Vai conforme o teu grau de leitura, tá? Esse volume número 5, o quinto volume, trata da quarta parte da história da filosofia. Primeira parte daí é a filosofia antiga, como nós vimos, tá? Filosofia grega. Segunda parte, filosofia patrística. Terceira parte, filosofia escolástica. E quarta parte, agora, filosofia do Renascimento. Mas esse volume não termina a filosofia do Renascimento. Por quê? Porque esse volume ele vai até ali, digamos assim, o Giordano Bruno. Mas após o Giordano Bruno, ainda tem, digamos ali, o Galileu, o Copérnico, e por aí são autores também que estão presentes ali no Renascimento, mas esses autores só vão aparecer no volume número 6. Então o quinto volume ali abarca quase toda a filosofia do Renascimento, mas deixa ali um pedacinho pro próximo volume, que vai ser o volume 6 daí, tá? Então, esse volume é composto pelos textos de número 332 e vai até o 387. Então, ali são 55 textos, né? 55 textos que vão trazer ali uma explicação, ali uma abordagem sobre o que você encontra na filosofia do Renascimento. Lembrando que todos esses textos correspondem às aulas que eu vou gravar. Então, o texto 332, quando eu chegar nesse livro aqui, vai ser a minha aula de número 332, e daí vou terminar esse livro na aula de número 387, né? Então lembrando agora que eu estou por enquanto no texto de número 55, aula 55. Então vamos ver, o que a gente vai encontrar aqui dentro dessa obra do Nicolas Banhanho? O capítulo 1 vai tratar do Renascimento e Humanismo, que vai do texto 332 ao texto 344. Então esse capítulo vai tratar justamente ali do surgimento do Renascimento, vai tratar também do que é o humanismo e vai mostrar principalmente o grande contraste entre o pensamento medieval e o pensamento renascentista. Aqui os autores que vão ser apresentados são todos aqueles autores que vão iniciar uma reflexão sobre o próprio período que eles estão vivendo. Aqui a gente vai ver as figuras, por exemplo, do Dante Alighieri, lá aquele que escreve a Divina Comédia. Ele também vai escrever alguns textos refletindo ali sobre o período que ele está inserido. Por mais que o Dante tenha, digamos assim, uma formação toda escolástica, digamos assim, que se refere ao período anterior, ele consegue trazer assim, uma filosofia, uma reflexão justamente sobre aquilo que está acontecendo ali no Renascimento, principalmente sobre a mudança ali de estrutura de pensamento em relação a aquilo que o Renascimento está trazendo. Um outro autor também muito importante ali, que vai ser abordado nesse capítulo, é o Petrarca, que ele justamente vai cunhar esse termo aí, humanismo, e todos esses autores vão mostrar justamente que sai agora, se abandona de certa forma aquela imagem teocêntrica do mundo, onde Deus é o centro do universo, e passa a se adotar uma imagem antropocêntrica, onde o homem é o centro do universo. Até o termo humanismo se refere justamente a essa questão. Então, no capítulo 2, o capítulo 2 é Renascimento e Política,
que tem o texto número 345 e vai até o texto 348. É um capítulo bem curtinho que vai tratar ali mais ou menos o que está acontecendo politicamente nesse período renascentista. É claro que tem bem mais coisa, mas infelizmente a obra não quis abordar, de certa forma, outras questões relacionadas à política desse período, tá? Mas esse capítulo ele vai trazer principalmente ali a figura do Maquiavel, do Jean Baudin e do Thomas More também, ali que são três teóricos muito importantes ali para a questão política. O Maquiavel justamente ele vai mostrar ali os bastidores da política, ele vai trazer aquela ideia, digamos assim, do homem, né, do homem como agente da política, é o homem que de certa forma ali mexe os pauzinhos ali para tratar de política. Vai se fugir daquela figura, digamos assim, do governante como, digamos assim, uma representação fidedigna de Deus, da divindade, e passa-se a analisar o homem agora como um ator da política. O homem faz política, tá? Tem o Maquiavel, o Thomas More também vai escrever aquela obra Utopia, que é a ideia de uma cidade guiada pela razão. O Jean Baudin também vai ser um dos teóricos ali, defensores do absolutismo, tá? E é justamente nesse período também que começa a surgir a ideia de um justnaturalismo, ou uma filosofia ali do direito voltada mais para a questão da natureza da sociedade, do contrato social, digamos assim, da questão da natureza humana anterior à política, ao Estado, tá? Bem interessante também ali a gente vai encontrar nesse capítulo. O terceiro capítulo dessa obra vai tratar do Renascimento e o Platonismo. O platonismo e o aristotelismo foram duas filosofias ali muito importantes para o período medieval. Idade Média, não tem como você pensar a Idade Média sem o pensamento de Platão e Aristóteles. Platonismo e aristotelismo. Renascimento é a mesma coisa. Renascimento, Platão e Aristóteles voltam com muita força ali, justamente para guiar os autores desse período. Só que tem uma grande diferença aqui. Qual é a diferença? É que os autores aqui desse período do Renascimento, de certa forma, eles não vão concordar com a leitura feita de Platão e Aristóteles pelos medievais, pelos escolásticos. A gente comentou um pouquinho ali no quarto volume, justamente ali que a filosofia de Aristóteles aparece ali por intermédio da filosofia árabe. São os árabes ali que detêm a leitura do Aristóteles, as obras do Aristóteles, e isso vem aos poucos para o Ocidente, justamente ali com o Alberto Magno, Tomás de Aquino, etc. Tá? Mas os renascentistas, eles não concordam com aquela leitura feita pelos medievais. Para eles, os medievais deformaram Platão e Aristóteles, e agora eles querem fazer uma leitura totalmente diferente, uma leitura nova. Eles querem voltar à origem, eles querem voltar ao próprio texto, ao próprio Platão e ao próprio Aristóteles, lá do grego mesmo. Então, eles não querem aquela interpretação medieval, eles querem o Aristóteles e o Platão realmente como eles são, lá do grego. Então, aqui nesse período surgem movimentos de tradução muito forte, escolas ali de tradutores que vão se especializar no grego antigo justamente para resgatar todas essas obras aí, digamos, da antiguidade. Não é à toa que o Renascimento é um renascimento também da cultura grega, tá? Então, no Renascimento e Platonismo, que tem o texto ali 349 ao 359, vai trazer ali alguns autores que justamente defendem, digamos assim, uma perspectiva platônica da filosofia. Na verdade, a grande diferença entre platonismo e aristotelismo aqui é que todos os adeptos do platonismo, de maneira geral, vão fazer uma releitura de uma filosofia mais religiosa, digamos assim, enquanto todos os autores que vão se dedicar, digamos assim, ao Aristóteles, são autores que vão dar preferência para o campo, digamos assim, da ciência, aquele campo, digamos assim, da pesquisa, de olhar o mundo, olhar a natureza e investigá-la. Então essa é a diferença. Aqui no Renascimento e Platonismo nós vamos ter ali o Nicolau de Cusa, vamos ter o Marcílio Fitino e o Pico della Mirandola. São três autores ali que, de certa forma, vão desenvolver um platonismo e também um neoplatonismo. Eles vão trazer justamente essa questão das ideias, da relação entre o mundo das ideias e o mundo sensível. É uma filosofia bem interessante, tá? Inclusive, Nicolau de Cusa também ali traz um pouco do Sócrates assim, tá? Mas isso a gente vai discutir ali quando a gente chegar nessas aulas. Já no capítulo número 4, Renascimento e Aristotelismo,
as principais figuras ali que nós temos, na verdade a principal figura aqui desse renascimento aristotelismo é o Pomponazzi. O Pomponazzi é um filósofo ali que ele vai desenvolver uma escola, a escola dos alexandristas. Então por quê? Porque na verdade nesse período ainda havia aquela filosofia averroísta. Averroísta vem lá do filósofo Averroes, que é um filósofo árabe. Então os averroístas eles tinham a interpretação deles de Aristóteles, e aqui surge uma nova escola, a escola dos alexandristas, que vão fazer a leitura, vão voltar ao próprio Aristóteles lá, do Alexandre de Afrodisia, que é um dos discípulos do Aristóteles, que a gente vai comentar dentro do nosso curso da História da Filosofia também. E o Pomponazzi procura justamente voltar a esse Aristóteles ali, esquecer esse Aristóteles do averroísmo e voltar ao Aristóteles original, tá? Isso é bem interessante, é uma marca muito interessante aqui desse período do Renascimento, essa volta ao original, essa volta ao clássico, tá? Capítulo número 5º, tá? Renascimento e reforma. Que reforma? Reforma protestante, tá? Texto 366 ao texto 373. Então aqui esse capítulo vai trazer justamente a cisão marcada lá por Martinho Lutero, com as suas 95 teses, que vai, digamos assim, dividir ali a igreja em duas, né? A igreja protestante e a igreja católica. Na verdade, essa questão aí não começa com Martinho Lutero, a gente vai ver que começa ali com alguns autores da escolástica, principalmente o Guilherme de Ockham, tá? O Guilherme de Ockham ele vai trazer, Guilherme de Ockham ou Guilherme de Ockham, né, como alguns falam, ele vai trazer justamente já as primeiras rupturas entre, de certa forma, uma nova interpretação ali da igreja e aquilo que a igreja católica vem fazendo. Ele que vai começar a mostrar, digamos assim, tudo aquilo ali que, de certa forma, vai culminar na reforma. Então aqui a gente vai falar sobre Lutero e sobre outros autores ali que participam da reforma, como principalmente o Calvino. Também vamos trazer aqui uma perspectiva da contra-reforma, ou seja, são os autores que vão lutar para que a igreja não se separe, não se divida, tá? Por último, para finalizar aqui esse volume número 5 da obra da História da Filosofia do Nicolau Banhanho, temos o capítulo número 6, que é o Renascimento e Naturalismo. E aqui a gente vai do texto 374 ao 387. Então, quando eu chegar lá na aula 374, eu vou estar finalizando esse livro, né? Quando eu chegar na aula 387, eu vou estar finalizando esse livro. Vai demorar um pouquinho aí para chegar, né? Acredito que pelo menos ali 1 ou 2 anos, tá? Mas isso é uma outra história. E o que vai falar aqui desse renascimento e naturalismo? Esse capítulo aqui é crucial para você entender a importância do renascimento na cultura e na história. Por quê? Porque o renascimento, de certa forma, quando a gente trata da questão assim da relação do homem com a natureza, aqui surgem 3 formas de filosofia que justamente vão tentar entender qual a relação do homem com a natureza. Uma dessas filosofias é a magia. A segunda é a filosofia da natureza e a terceira vai ser a própria ciência. A magia vai ser digamos assim, uma filosofia de todos aqueles adeptos que acreditam que a natureza, o mundo, ele contém segredos, ele contém mistérios e o homem deve tentar descobrir esses mistérios do mundo, esses mistérios da natureza, tanto de maneira pacífica quanto não, né? Quanto de maneira, digamos assim, violenta. O mago é aquele que vai tentar desvendar o oculto da natureza, o mistério da natureza. Uma segunda perspectiva aqui é de uma filosofia da natureza, que vai ser dado ali principalmente pelo Telésio. O Telésio vai ser um dos autores ali muito importantes para o surgimento da ciência na modernidade. É a partir dele que a ciência começa, digamos assim, a se desenvolver. Qual que é a perspectiva do Telésio? O Telésio vai mostrar que não, a natureza não possui mistérios, como queriam os magos, mas a natureza possui, digamos assim, coisas que podem ser conhecidas. O homem pode estudar, ele pode conhecer a natureza. É possível, digamos assim, que o homem entenda a natureza porque o homem faz parte da natureza. O que há na natureza também há dentro do ser humano. Homem e natureza não são diferentes. Você não tem mistério nenhum. O que você precisa é do conhecimento para desvendar a natureza, tá? E por último, nós temos aí o pensamento filosófico considerado mais amadurecido dessas perspectivas, que é a própria ciência. Então a gente tem primeiro magia, segundo filosofia da natureza e terceiro magia. Perdão, desculpe. Primeiro, magia. Segundo, filosofia da natureza. E terceiro, ciência, tá? Ciência. O que a ciência vai trazer de diferente? Aqui a ciência vai trazer uma outra perspectiva. A ciência vai começar a separar o homem do mundo, tá? Vai mostrar que o homem, ele tem que trabalhar sobre o mundo. O mundo está ali inerte,
parado mecanicamente e tal, etc. E basta que o homem vá lá e explore, digamos assim, o mundo para tentar extrair dele aquilo que for conveniente, tá? Então começa a separar aquilo que é homem e aquilo que é natureza, digamos assim. Isso aí vai ficar muito patente quando a gente for ver lá na filosofia do Francis Bacon, tá? O Francis Bacon vai trazer essa ideia, digamos assim, de que o homem tem que dominar a natureza, tá? Mas isso também vem lá fruto da inspiração do cristianismo, principalmente lá da filosofia gnóstica, tá? Então acredito que seja isso. Esse quinto volume, então, vou mostrar aqui para vocês agora, que está maior a tela. Tem o Giordano Bruno como foto de capa. E Giordano Bruno é justamente o filósofo que vai encerrar aqui esse volume. Giordano Bruno, queimado vivo no ano 1600, tá? Então é isso, pessoal. Próxima aula eu vou comentar sobre o sexto volume aqui dessa história da filosofia. E daí, né, qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aí nos comentários, tá? E é isso, tá? Um grande abraço a todos, nos vemos aí no próximo encontro.